Hello students, olá alunos, my name is Camila, meu nome é Camila, bem-vindos à nossa aula de língua inglesa do Pré-ENEM e na aula de hoje nós vamos falar sobre cognatos. O que são os cognatos? Como eu falei na aula anterior, é uma espécie de estratégia de leitura que vocês podem utilizar para poder compreender textos enunciados em língua inglesa. Vamos à nossa aula. Começo agora perguntando para vocês. Você já falou ou já ouviu alguém falando a seguinte frase: eu não sei nada de inglês? Geralmente as pessoas têm esse preconceito em relação à língua inglesa, principalmente porque elas dizem que as palavras não são tão compreensíveis, são diferentes das que elas estão habituadas a ler. Então vocês vão ver na aula de hoje que com as palavras cognatas, vocês vão ter a facilidade para entender esses tipos de texto, principalmente os que são escritos totalmente em língua inglesa. Vamos continuando. Vocês podem observar aqui a nossa nuvem de palavras com algumas dessas palavras cognatas. Observem aí, nós temos a palavra science, que significa ciência, humans, humanos, method, método, process, processo, destructive, nós temos legend, investigation. Observem aí que a maioria delas está escrita de uma forma que você consegue entender, porque a maioria delas é parecida com a língua portuguesa, certo? Mas o que de fato seriam essas palavras cognatas? O que são palavras cognatas? São essas palavras que são escritas, têm a mesma grafia que a língua portuguesa e que também têm o mesmo significado. Porém, nós temos uma breve diferença entre as palavras que são cognatas verdadeiras e as palavras cognatas que não são verdadeiras. Nós temos um exemplo aqui a seguir. Por exemplo, nós temos a palavra lunch e a palavra snack. Para vocês terem uma ideia, a palavra lunch, que é essa primeira que está escrita, ela significa almoço em inglês. Pelo modo que ela é escrita, as pessoas acreditam que essa palavra parece muito com a palavra lanche na língua portuguesa. Porém, ela é uma falsa cognata, uma palavra falsa cognata, porque ela não é o que ela parece. Então, nos textos, além das palavras cognatas, que são verdadeiras, vocês também vão se deparar com essas palavras que não são as verdadeiras cognatas. Como que eu vou saber qual é a verdadeira e qual é a falsa? Você vai observar pelo contexto ali em que ela está escrita. Você vai começar a associar as palavras que estão próximas e vocês vão dar o significado de acordo com a leitura de vocês. Abaixo nós temos a palavra snack, que significa de fato lanche. Então vocês veem aí a diferença entre lunch e snack. Uma significa almoço e a outra significa lanche em inglês. Eu trouxe agora para vocês uma lista de palavras que nós temos como falsos cognatos e que as pessoas confundem muito. Vamos começar a ler aqui comigo. Nós temos actually, que significa na verdade. Currently, que significa atualmente. Principal, que significa diretor escolar. Main, que significa principal em português. Content, que significa conteúdo. Glad, que significa contente. Sensible, sensato. E sensitive, que é sensível. Então, muitas dessas expressões as pessoas acabam confundindo quando elas estão lendo um texto. E vocês veem aí que elas realmente são pegadinhas, principalmente no Enem, quando você está lendo os textos e você pode acabar confundindo essas palavras. Porém, vocês viram que o significado delas é completamente diferente até do que vocês podem ter imaginado, certo? Vamos aqui seguindo com o nosso significado de cognatos. A língua inglesa apresenta uma grande quantidade de cognatos com a língua portuguesa.
Esse fato ocorre principalmente devido à origem das palavras inglesas, o grego e o latim, que é a mesma origem das palavras em português. Vocês podem observar aí nessas imagens, nós temos alguns recortes de relatos de escrita em latim e grego, e vocês podem perceber que a partir daí surgiram as demais línguas que nós conhecemos hoje em dia, principalmente a língua portuguesa. E ainda assim, nós temos muitas palavras do nosso vocabulário hoje em dia que têm origem aí no latim. As palavras cognatas do inglês para o português são parecidas tanto no significado quanto na forma e são muito usadas na língua inglesa. Representam cerca de 30% de um texto em inglês. Não há registros da existência de um texto em inglês que não apresente, no mínimo, uma palavra cognata com a língua portuguesa. Então, vocês vão observar na leitura de vocês, principalmente nas nossas questões de hoje do Enem, que existem muitas palavras cognatas que vocês vão conseguir associar o seu significado e, com certeza, vocês irão acertar as questões devido a essa associação que vocês vão estar fazendo. Vamos agora para as nossas atividades, são as questões do Enem que eu trouxe para vocês. E nós vamos começar lendo um texto que está localizado no livro A Prova Enem, do primeiro ano. E agora nós vamos fazer a leitura do texto. Acompanhem comigo. Going to university seems to reduce the risk of dying from coronary heart disease. An American study that involved 10,000 patients from around the world has found that people who leave school before the age of 16 are 5 times more likely to suffer a heart attack and die than university graduates. Nós temos aqui esse trecho do World Report News, Magazine Spec Up, ano 15, número 170, editora Camelot, 2001. Durante a leitura, eu tenho certeza que vocês observaram algumas dessas palavras que nós falamos na aula de hoje, que são as cognatas. Vocês vão poder associar essas palavras principalmente à língua portuguesa. Eu previamente circulei essas palavras para vocês observarem. Nós temos aqui a primeira, university. Olhem como ela é muito parecida com a língua portuguesa. Então, de cara, vocês aí, quando estiverem fazendo a prova do Enem, já vão poder circular também, caso ela apareça, né? E entre outras. Nós temos aí reduce, reduzir, risk, risco. Nós temos American Study, um estudo americano. Então, vocês já podem circular também essas palavras. A palavra involved, no caso ali, envolveu. Nós temos patients, pacientes. E nós temos ali university graduates. Nós temos ali no finalzinho da questão. Agora vamos ao enunciado da questão. Em relação às pesquisas, a utilização da expressão University Graduates evidencia a intenção de informar que. Observem que aí no texto eles querem saber exatamente o fato de vocês terem observado ali o destaque da expressão University Graduates. Por que que ele utilizou essa expressão? Nós temos ali na letra A. As doenças do coração atacam 10.000 pacientes. Seria essa a nossa resposta? Não, vocês podem observar ali que esse número 10.000, ele está relacionado às pessoas envolvidas nesse estudo. Então, não necessariamente seriam as pessoas que sofreram de ataque do coração. Na letra B, nós temos as doenças do coração ocorrem na faixa dos 16 anos.
Vocês podem observar também que essa não seria a nossa resposta. Por quê? Observem aí no texto que o número 16, ele não está relacionado diretamente às pessoas que estão sofrendo de ataques no coração, e sim que elas têm 5 vezes a chance de sofrer esse tipo de ataque. Então, por isso não é a nossa resposta, aí a letra B. Na letra C nós temos: as pesquisas sobre doenças são divulgadas no meio acadêmico. Essa também não seria a nossa resposta, porque nós estamos falando sobre um estudo que envolveu 10.000 pacientes, pessoas que estavam ali para participar desse estudo, e não necessariamente esse tipo de estudo foi divulgado aí no meio acadêmico. Na letra D nós temos: jovens americanos são alertados do risco de doenças do coração. Nesse caso aí, nós também não temos a letra D como resposta, porque ela está falando exatamente dessa expressão University Graduates e quer saber qual é a ligação que ela tem em relação ao texto por completo. Então, nós temos apenas a letra E. Maior nível de estudo reduz riscos de ataques do coração. E seria sim essa a nossa resposta. E onde é que eu vou encontrar essa resposta, teacher? Então, gente, lá no início do texto, bem aqui na primeira frase, nós temos: going to university seems to reduce the risk of dying from coronary heart disease. Então, essa frase aí no texto, ela já nos diz que ir à universidade parece reduzir o risco de morrer de doenças coronárias ou do coração ou de ataques relacionados ao coração. Vocês viram que as palavras cognatas, elas realmente vão poder te ajudar? E muitas vezes as alternativas das provas do Enem, elas vão fazer você confundir ali algumas das alternativas. Então, você vai recorrer sempre ao texto, você vai poder circular as palavras, fazer algum tipo de anotação na sua prova, e isso vai te ajudar a responder a questão. Vamos agora para a nossa segunda questão. Também está no livro A Prova Enem. Nós vamos começar lendo o texto e vocês vão me acompanhar. O título do texto é Hip Hop Music. Hip hop music is a musical genre which developed as part of hip hop culture, and is defined by key stylistic elements such as rapping, DJing, sampling or synthesis, scratching, and beatboxing. Hip hop began in the South Bronx of New York City in the 70s. The term rap is often used synonymously with hip hop, but hip hop denotes the practice of an entire subculture. Como eu falei para vocês, nós vamos novamente circular as palavras que nós conhecemos. Vocês podem observar que logo a partir do título do texto, você já pode saber o que é que se trata esse nosso primeiro parágrafo. Então, observem aí as palavras que eu circulei. No caso ali, o texto está falando do hip hop, a palavra music, que é muito parecida com a língua portuguesa, música. Nós temos outras também como culture, que é cultura, defined, definido, elements, elementos, term, nós temos ali o termo, hip hop novamente, ela aparece basicamente no texto inteiro. Nós temos denotes, denota, practices, práticas, e entire, que significa totalmente ou inteira. Vamos agora para o segundo parágrafo do texto. Nós temos ali: Brazilian hip hop is one of the world's major hip hop scenes, with active rap, breakdance, and graffiti scenes, especially in São Paulo, where groups tend to have a more international style, influenced by old school hip hop and gangsta rap.
Brazilian rap has served as a reflection of political, social, and racial issues plaguing the disenfranchised youth in the suburbs of São Paulo and Rio. The lyrical content, band names, and song names used by Brazilian hip-hop artists often connote the social political issues surrounding their communities. Vocês podem observar que nesse segundo parágrafo nós também temos várias palavras cognatas que eu também já circulei previamente para vocês observarem. Olhem aí como nós temos muitas palavras que podem te ajudar a compreender. A primeira aí já nos diz muita coisa, né? Brazilian Hip Hop, no caso ali o hip hop brasileiro. Nós temos aqui scenes, que significam cenas. Breakdance também, que é um estilo de dança. Nós temos ali especially, especialmente. Groups, grupos. International, tá falando aí sobre um estilo internacional. Influenced, influenciado por. Nós temos served, que serve de, no caso, uma reflexão, reflection. Political, social, racial, no caso ali, uma reflexão política, social, racial. Que mais? Nós temos suburb, subúrbio, artists, artistas, social political, político-social. E a palavra última, communities, também está falando sobre as comunidades, em que o hip hop é mais, tem mais a influência. Agora nós vamos para o nosso enunciado da questão e vocês vão ali observar quais são as alternativas que se encaixam na nossa questão. Sendo a música uma das formas de manifestação cultural de um país, o rap brasileiro, a partir das informações do texto, tem sido caracterizado, na letra A, pela influência internacional dos nomes de bandas e de músicas. No caso ali não seria a nossa resposta, apesar de falarem sobre nomes de bandas, de músicas, não está relacionado diretamente ao que nós queremos ali na resposta da nossa questão. Então é por isso que a letra A não é a nossa resposta. Na letra B nós temos como um instrumento de reflexão crítica do jovem da periferia. Vocês podem observar que algumas das palavras que nós circulamos estavam de acordo com essa alternativa, principalmente a questão de reflection, daquela palavra que eu falei para vocês, reflection, social political, social e política. Então a letra B tem sim algo relacionado aqui, nossa caracterização do rap brasileiro. Na letra C nós temos, pela irreverência dos cantores, adeptos e suas vestimentas. Vocês podem observar que não tem no texto algo relacionado à questão da falta de educação em relação aos cantores e em relação às roupas que eles vestem. Também não tem algo relacionado a isso no texto. Na letra D nós temos como um gênero musical de menor prestígio na sociedade. Apesar dele falar do rap, do hip hop brasileiro, nós não temos essa informação nítida no texto. Então vocês podem observar ali que, como ele não está escrito no texto, nós não podemos associar essa resposta à nossa questão. E na letra E, pela criatividade dos primeiros adeptos do gênero hip hop. Também não falam em relação às primeiras pessoas que criaram ali, falaram sobre o hip hop. Então, a nossa alternativa vai ser a letra B, como instrumento de reflexão crítica do jovem da periferia, que foi exatamente o que nos ajudou as palavras cognatas na aula de hoje. Então, gente, nós temos aqui as nossas referências. Para mais informações, acessem a nossa plataforma e a nossa aula de hoje foi finalizada por aqui. Bye, bye, tchau, tchau e até a próxima aula.